Muito bom dia para você que está começando o seu dia, não é? Antes de sair para o trabalho, você tem a oportunidade de estar com a gente aqui, estudando um pouquinho um tema da Bíblia, normalmente uma reflexão rápida, onde a gente tem a oportunidade de refletir sobre a nossa vida, sobre o que vamos fazer e também sobre as decisões que temos tomado. Lembrando você que todos os domingos às 8 horas da manhã nós temos esse programa, só que num formato de debate, onde a gente amplia um pouquinho os temas e a gente consegue então tirar algumas lições práticas para o dia a dia da Palavra de Deus. Hoje vamos continuar na série sobre os Salmos e nós vamos então meditar no Salmo 5. O Salmo 5 ele tem várias afirmações bem interessantes. Aquelas que normalmente o Salmo apresenta, de confiança, de fé em Deus. Mas tem uma coisa que eu gostaria de destacar no Salmo 5, que é o verso 3. O verso 3 diz assim: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. A pergunta é, será que Deus só nos ouve pela manhã? É claro que não. Deus nos ouve sempre. Só que aqui é uma referência do salmista em relação a colocá-lo em primeiro lugar no nosso dia. O que seria isso? Bem, primeiro já diz, né? Primeiro não é segundo e nem terceiro, ou seja, primeira coisa do dia que nós devemos fazer é nos encontrarmos com Deus. É sobre isso que o salmista está falando aqui. Por isso que ele diz, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Era o costume do salmista. Primeira coisa do dia não era se alimentar, não era fazer o seu jejum, era simplesmente buscar a Deus em oração. E possivelmente também, não é, no estudo da sua palavra que eles tinham na época, os rolos do Antigo Testamento. Então, nesse momento, eu gostaria de desafiar você a, quem sabe, refletir um pouquinho sobre a necessidade desse costume. Por que é importante colocar Deus em primeiro lugar? Bem, em primeiro lugar eu quero mencionar o que Jesus fazia. Olha o que nós encontramos no livro de Marcos, no capítulo 1, no verso 35. Será que Jesus fazia isso também? E diz assim, tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1,35. O próprio Deus, que se tornou homem, tinha o costume de colocar esse contato com o Pai, porque agora ele estava como homem, dando-nos o exemplo, no primeiro momento do dia. Então, o primeiro momento do dia deveria ser reservado para a gente conversar com Deus através da oração e para a gente ouvir a voz de Deus através do estudo da Bíblia. Essa é a maneira que nós temos de nos relacionar nesse mundo de pecado. Um dia nós não precisaremos mais disso. Um dia nós teremos a oportunidade de falar face a face com Deus. Quando Jesus voltar, Ele promete restaurar esse relacionamento próximo, inclusive físico com Deus. Mas, enquanto isso não acontece, Deus nos deu esta oportunidade de priorizar o primeiro momento do dia para relacionar-se com Ele. Existe uma promessa que nós encontramos em Isaías, no capítulo 50, que vem de encontro com esta afirmação que nós encontramos aqui no Salmo 5. E olha o que diz Isaías 50, verso 4, falando de Jesus. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Aqui é uma referência a esse primeiro momento. E aqui uma profecia que se cumpriu anos mais tarde, quando Jesus era acordado pelo próprio Pai para ter esse encontro com Ele. Existe um livro chamado Parábolas de Jesus, na página 139, que faz um comentário bem interessante sobre esse costume de colocar Deus em primeiro lugar, de orar e de estudar a Bíblia no primeiro momento do dia. Olha o que diz essa afirmação desse livro. Nas primeiras horas do novo dia, o Senhor o desperta, falando de Jesus, de seu repouso, e sua alma e lábios eram ungidos de graça para que ele pudesse transmitir aos outros. A profecia de Isaías 50 se cumpriu em Jesus. Então, Jesus não precisava de despertador e nem de um telefone celular, porque a promessa era de que o próprio Pai iria despertá-lo para que eles pudessem então agora se preparar para os desafios que teriam, porque Jesus vem numa missão muito importante de resgatar a humanidade, de trazer esperança para a humanidade, e ele não podia falhar, porque era o próprio Deus que se tornou homem e ele tinha que cumprir esse papel, para que ele pudesse ter condições
para fazer isso, ele dedicava os primeiros momentos do dia para ter contato com o Pai. Agora imagina você e eu, que somos muito mais fracos que Jesus, que na realidade precisamos muito mais da sua força. Como que nós vamos encarar as atividades de um dia, as decisões que temos que tomar, não é? As alegrias, as lutas, se nós não buscarmos força naquele que nos sustenta? Então Deus está nos convidando nesse momento para que a gente possa realmente, não é, entender de que aquelas palavras de Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas, tem a ver com esse contato prioritário, com essa comunhão, com esse relacionamento diário com Deus nas primeiras horas do dia. Mas que horas serão essas? Para alguns, talvez será na hora escura, como foi para Jesus. Para outros, talvez será um pouco mais tarde. Mas o fato é, buscar em primeiro lugar é muito importante para o sucesso na caminhada cristã. Se você quer saber mais sobre temas como esse, você tem a oportunidade de entrar no QR Code aqui, que está na tela da sua TV, do seu celular, e você pode então pedir esse estudo bíblico que tem temas abrangentes, outros temas, outros textos da Bíblia onde você pode conhecer um pouco mais da vontade de Deus, ok? E não esqueça que nos domingos, às 8 horas da manhã, nós ampliamos o debate em relação às palavras de Deus através daquilo que nós temos estudado em sua palavra. E eu gostaria de lembrar que uma coisa muito importante na sua vida é estudar a Bíblia. E por isso que eu digo sempre aqui no final dos programas, seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e até mais.